Olá, bem-vindo ao canal Bicicletas e Celulares. Meu nome é Juliano Viana e você está no primeiro canal sobre bicicletas híbridas do Brasil. Antes do vídeo de hoje, um aviso importante. Envie sua bicicleta urbana para bicicletascelulares@gmail.com e participe do quadro Xodó dos inscritos. Agora ao vídeo de hoje. É um vídeo sem roteiro. A minha opinião, o que é melhor? Microspline ou XD? Shimano ou SRAM? Bem, eu tenho uma opinião formada, vocês devem saber até pelas minhas opções, mas tudo bem que tem uma questão financeira aí também. Mas vamos começar falando das características desses padrões de FreeHub. São padrões de FreeHub criados exatamente no lançamento dos grupos de 12 velocidades das respectivas marcas, e eles foram criados para amenizar a redução de amplitude que ocorreu quando saímos das 2 e 3 coroas para uma coroa, porque por maior que seja o cassete traseiro, realmente, se você botar na matemática, nos números, ele tende a ser menos amplo do que uma relação de 2 ou 3 coroas. Então, para quem encara muito a subida e descida, podemos dizer que pode fazer falta. Para contornar isso, a SRAM lançou o padrão 12V dela com o XD, e a Shimano lançou, quando lançou o 12V, inclusive a única forma de você usar 12V na Shimano é com o padrão Microspline. Algumas características seriam as seguintes. As duas oficialmente vendem cassetes com COG de 10 a 51, 52 dentes atualmente, sendo que a SRAM já passou pelo 1050 no lançamento inicial desse padrão. A ideia é que você tenha um range de 500% ou mais. Isso é muito bom. Uma característica peculiar é que o padrão XD, extraoficialmente, pelo diâmetro do FreeHub, consegue trabalhar com COGs de 9, enquanto o padrão Microspline da Shimano, até hoje ninguém conseguiu botar. Provavelmente é fisicamente impossível botar um COG de 9 no padrão Microspline. Mas tem motivos para isso. E eu, pessoalmente, agora já vou adiantar aqui minha posição, prefiro o padrão Microspline, tá bom? Algumas diferenças entre os dois. O padrão XD, ele não tem ranhuras, né, que seriam os splines. Ele não tem ranhuras. Então, o cassete ele é encaixado por um sistema de, vamos dizer, chanfros, que exigem que o cassete seja montado em peça única, de alguma forma. Então, ele não é rebitado, ele é em, se eu não me engano, CNC, e é criado uma peça única, onde todo o cassete é construído, o que aumenta muito o valor de fabricação desses cassetes da SRAM. É um cassete que não tem muitas reclamações quanto a ele, é um cassete muito bom, mas outro problema referente a esse tipo de montagem, que até onde eu percebi, é mais difícil você combinar materiais. Por exemplo, a Shimano no XTR tem COGs de titânio nos menores, COGs de alumínio, COGs de aço nos dentes intermediários do cassete, né, nos COGs intermediários, e COGs de alumínio nos COGs maiores, onde o desgaste é menor. Enquanto na SRAM é muito mais difícil você conseguir misturar os materiais, até onde eu sei a maioria absoluta é 100% em aço, do menor ao maior COG. Na minha opinião, o suprassumo da engenharia para COGs de bicicleta, né, para cassetes de bicicleta, seria o XTR, que tem vários COGs menores em titânio para aumentar a durabilidade, COGs intermediários, como eu já falei, em aço, e os maiores em alumínio, os 3 maiores em alumínio, ou 3 ou 4, acho que é 3, para redução de peso, até porque quanto maior o COG, mais pesado ele é. Então, para mim, isso é fantástico. Outra vantagem do padrão Microspline, do XTR, etc., é a capacidade de trocar os COGs gastos, que costumam gastar mais os menores, né? Que é quando você está no plano, quando você está fazendo um uso mais misto da bike, você vai usar mais a parcela inferior do cassete, e pelo fato do Microspline ter as ranhuras, você consegue encaixar os últimos COGs de forma individual,
sem que eles estejam associados diretamente com os outros COGs, que são, diga-se de passagem, tecnologia de rebite, tá bom? Como eles conseguem montar um COG de alumínio num COG de aço, num COG, é uma aranha de alumínio rebitada aos COGs, essa é a ideia que a Shimano teve. Na minha opinião, uma grande ideia, porque não agrega muito peso, dá uma qualidade boa e permite você trocar os últimos COGs, os menores COGs, botando nessa palavra, de forma individual, comprando eles avulso. Eu vou ser sincero, eu pessoalmente nunca fiz como é que eu posso dizer? Manutenção, né? Nunca fiz esse tipo de manutenção, de trocar apenas os COGs menores. Quando eu troquei o meu cassete microspline, acabei trocando o cassete inteiro. Mas se você é uma pessoa mais desenrolada, ou é um competidor, ou uma coisa assim, pode ser uma vantagem muito grande você gastar menos dinheiro trocando apenas os COGs menores e permitir você manter o cassete por mais tempo, porque os COGs maiores, por distribuir a força por mais dentes, acabam gastando menos. E aí entramos em um outro ponto interessante. Por que nem a SRAM, que tem o Grupo XD, que aceita COG de 9 extraoficialmente, lançou um cassete com COG de 9? Se eu não me engano, a Campagnolo já lançou um COG de 9, tá? Eu posso estar até equivocado, mas é possível, tá? Não duvido. Mas, oficialmente, entre as duas maiores, nenhuma lançou oficialmente COG de 9, mesmo sendo possível para a SRAM. Por que a SRAM não lançou o COG de 9? Eu tenho a resposta. Quanto menor o número de COGs, maior o desgaste do próprio cassete, porque a energia, em vez de estar sendo distribuída entre 10 dentes, está sendo distribuída por 9. Então, teoricamente, esses 9 dentes vão desgastar mais rapidamente. O que, diga-se de passagem, é um problema que se agrava com o fato da SRAM não poder trocar os COGs menores. Então, seria muito mais conveniente você ter o COG de 9 na Shimano, com o microspline, podendo trocar só o COG de 9, do que na SRAM, que se gasta o COG de 9, você tem que trocar o cassete todo. Mas temos uma outra observação. A corrente também sofre. Então você precisa de correntes com mais qualidade e mais caras. E a gente já sabe que corrente para grupo de 12 velocidades não é nada barata. A minha XTR custou mais de R$300 na China. Na China! Então, assim, são correntes muito caras. Quanto menor o número de COGs, maior o ângulo entre os anéis, né? Vamos botar os links, né? Entre cada elo, lembrei o termo. Cada elo da corrente tem uma angulação maior para passar pelo COG de 9 do que pelo COG de 10. Isso resulta num desgaste maior da corrente, mais atrito por flexão, por fricção, podemos dizer assim, resultando em desgaste da corrente. Então, o COG de 9 desgasta mais rápido e desgasta a corrente igualmente mais rápido. E talvez seja por isso que por anos e anos e anos e anos a gente usou o padrão HG11, que é um número razoável de menores dentes para grupos de 2 e 3 coroas, que sofrem menos problemas de desgaste de corrente e menos problemas de desgaste de COG. E além de ter os COGs substituídos por ter as estrias. Lembrando que sempre que o Free Hub de HG11 é de alumínio, ele sofre o problema de marcar com uso intenso por características do projeto, por não distribuir a força em tantas ranhuras. Então, assim, dá para ter uma ideia que o ideal, o mundo ideal, qual seria, na minha opinião? Seria um cassete com uma tecnologia de Free Hub parecida com o microspline, com ranhuras que permitissem encaixar os últimos COGs de forma individual e coubessem fisicamente o COG de 9, ao mesmo tempo que eu também prefiro o padrão de rebite em vez do padrão CNC, onde você consegue botar os últimos COGs de alumínio, os primeiros COGs de titânio e fazer tudo isso uma combinação muito legal. Mesmo assim, os dois padrões são legais. Eu acho que a SRAM criou o XD com a capacidade de ter o COG de 9, com medo da reação da Shimano, né? Porque ela foi a pioneira. Então, se a Shimano fosse muito agressiva, ela podia revidar de alguma forma ali, criando um COG de 9, ou criando alguma coisa além do que ela fez inicialmente, mas tem essas desvantagens que eu falei para vocês, o custo tenderia a aumentar, etc, etc, etc. Então aqui eu acho que deu para ficar bem claro que para 12 velocidades ela foi idealizada inicialmente para ter mais de 500% de range, considerando que o 27 velocidades tem mais de 600% de range, por exemplo.
E algumas relações de duas coroas também passam dos 550% a 600% de range. Então, para amenizar isso, eles criaram um COG menor e cada uma usou um tipo de abordagem, e isso tem muito a ver com o tipo da marca, né, cara? A SRAM foi mais agressiva, fez uma coisa mais cara, mais elaborada, enquanto a Shimano foi mais tradicional e conseguiu até um resultado, na minha opinião, melhor. Tá bom? Então, se você está em dúvida entre Microspline e XD, fica aí algumas características dos dois. O Microspline você troca os cogs menores e você pode ter vários materiais ao longo do cassete, enquanto no XD você tem uma peça única em CNC que pode ter o cog de 9 se essa for a sua intenção, sua preferência, mas não pense que não tem problemas com isso também, tá bom? Assim como o cog de 9, o cog de 10 gasta mais que o cog de 11, isso também é inevitável. Espero que tenham gostado do vídeo, um videozinho sem roteiro rapidinho hoje, só para dar uma opinião. Isso cada vez vai ficar mais relevante daqui para frente, né? Espero que tenham gostado. Por acaso, esses grupos, o Kills, para mim só o 1150 faz sentido. O essa, para mim, é coisa de maluco. Mas tudo bem, tem gente que anda de fixa, tem gente que não tem muita ladeira para subir, muita ladeira para descer. Mas eu acho que realmente o supra-sumo hoje está nas 12 velocidades com padrão XD e Microspline. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.